Comunicação total. Docente: Carlos Ranieri, discentes: Érica Vieira Costa, Sara Luísa Santos Souza, Tauana Sabrina Alves Mendes. O que é? A comunicação total, ela defende a utilização de inúmeros recursos, tais como a língua de sinais, é a língua usada pelas pessoas surdas se comunicarem com os surdos e com as pessoas falantes. Línguas oral, que é a língua usada pelas pessoas que não são surdas, e códigos manuais, e entre outros. Todos eles são facilitadores da comunicação com as pessoas surdas, privilegiando a comunicação e a interação entre a linguagem oral e sinalizada. Por quê? Porque esses recursos, eles ajudam a comunicação e a interação das pessoas surdas com as pessoas que são falantes. Como surgiu a comunicação total? Surgiu na meada de 1960, após o fracasso do oralismo, em que não foi bem sucedido na época para os surdos, pois não teria sucesso na leitura labial e na invenção de palavras. Por quê? Porque o oralismo era uma forma mais fechada para as pessoas surdas, porque eles acreditavam que a língua de sinais não era eficiente, e isso trouxe vários problemas, porque eles acreditavam que os surdos tinham que ser ensinados na forma de oral. Isso diferente da comunicação total, que é uma forma que vem abrangendo, ajudando as pessoas surdas a se comunicarem nas línguas de sinais, nas línguas orais, nos gestos, no alfabeto manual. Como eu leio. A comunicação total tem como principal preocupação o processo educativo entre surdos e mudos, sendo assim um modelo educacional instituído linguísticos para abordar a língua de sinais, língua oral, gestos, falas, leituras labiais, rimas, danças, leituras escritas e alfabetos manuais, tendo fundamental importância para a comunicação de surdos, pois incorpora o desenvolvimento da fala dos recursos auditivos e com a permanência dos sons para estimular, e o uso da consistência do uso das sinápticas da palavra, sinais, tendo como objetivo o uso, mesmo tempo, a língua oral e a língua sinalizada, porque essas duas formas de se comunicar, porque a comunicação total, ela aborda essas formas muito, que foi eficaz, que é até usada até os dias de hoje para se comunicar com as pessoas surdas e as pessoas surdas se comunicaram com as pessoas falantes. Da comunicação total. A comunicação total valoriza a comunicação e a interação, e não apenas a língua. Seu objetivo não restringe ao aprendizado de uma língua. O aspecto interessante nessa filosofia é que a família é respeitada e valorizada, além de mostrar o papel da família na hora de compartilhar valores e significados. O objetivo era que a criança se comunicasse com todos os familiares, professores, surdos e ouvintes, e assim não sofresse isolamento, que a surdez então não era entendida como uma patologia, mas como um fenômeno de significações sociais. A comunicação total defende a utilização de qualquer recurso linguístico, seja a língua de sinais, a linguagem oral ou de códigos manuais, para facilitar a comunicação com as pessoas, que a ideia era usar o que fornecesse um vocabulário e um meio de comunicação eficiente. Essa filosofia recomenda o uso destes códigos manuais com a língua oral,
Não a obrigatoriedade da participação de adultos surdos na educação da criança com a deficiência auditiva. Mas a comunicação total era o oposto do oralismo. A utilização de qualquer recurso linguístico, o uso da amplificação sonora individual, não é um método, é uma filosofia. Procura a comunicação eficiente, uso de códigos manuais com a língua oral. O foco do trabalho não está centrado nos processos de aquisição da linguagem, mas no funcionamento da linguagem apoiada pelo pressuposto da teoria e da comunicação. Que essa teoria são as relações entre os interlocutores que consideram a existência de um emissor que pretende veicular uma mensagem. E a mensagem para que ambos os interlocutores compartilhem um código comum, sendo assim, a mensagem codificada pelo emissor é decodificada pelo receptor. E para essa teoria, a linguagem é concebida como um código que proporciona um reservatório de mensagens possíveis. Essa filosofia, ela pretende que o deficiente auditivo fosse aceito de forma que não houvesse discriminação por a criança surda não dominar a oralidade, porque, no entanto, há ainda certa resistência, pois a oralidade continua a ser o objetivo principal de trabalho em muitas sessões de terapia, pois a versão de muitos educadores segue em uma instituição maior, que é quem estabelece as regras e formas de trabalho. Igual aqui está falando que apesar das políticas públicas estarem investindo e estabelecendo modelos que valorizam o surdo na sua totalidade, mas ainda pode afirmar que é muito pouco. Partindo deste pressuposto, dentro da comunicação total surge o bimodalismo. Metodologia da comunicação total. Quando se constatou que os surdos educados por meio da metodologia oralista nunca conseguiam se comunicar ou falar como os ouvintes de maneira satisfatória, e que mesmo com a imposição das práticas oralistas, as pessoas surdas insistiam em se comunicar por meio da língua de sinais. Decidiu-se então que os surdos poderiam utilizar toda e qualquer forma de comunicação. Que surge então o método que ele ficou conhecido como comunicação total. E a principal meta era o uso de qualquer estratégia que pudesse permitir o resgate da comunicação das pessoas surdas. Este modelo combinava com gestos, mímicas, leitura labial, entre outros recursos, que colaborasse com o desenvolvimento da língua oral. Igual ele está falando que negação ao oralismo, que até então vigorava na educação de surdos. A comunicação total não está em oposição à utilização da língua oral, mas apresenta-se como um sistema de comunicação complementar. Bilinguismo. Este modelo metodológico consiste em trabalhar com duas línguas no contexto escolar, e neste caso as línguas em questão são a língua portuguesa, escrita, e a língua brasileira de sinais, Libras. A metodologia bilíngue é utilizada atualmente com surdos em algumas instituições educacionais brasileiras. Igual ele fala que Lacerda, em 1998, ao defender a metodologia bilíngue, ele destaca que os surdos adquirem conhecimentos por meio de um canal visual e a mistura entre línguas utilizadas na comunicação total dificultava a aquisição de conhecimentos pelos surdos, pois cada língua tem características próprias.
independentemente, tornando-se assim impossível falar ambas as línguas sinalizadas e oral ao mesmo tempo no ambiente escolar. Percebe-se, assim, que o bilinguismo foi uma metodologia adotada a partir das reivindicações dos próprios surdos, pois a mesma tem possibilitado o acesso a duas línguas de sinais e a língua portuguesa, conforme explicado acima. Irei falar agora sobre os pontos positivos e negativos da comunicação total. Bom, a comunicação total, ela surge a partir do questionamento da eficácia do oralismo. Ou seja, a partir do momento que perceberam que oralismo não era suficiente para a comunicação dos surdos, eles começaram a questionar. Se o surdo não escuta, como que ele vai ter a capacidade de aprender pelo oralismo? Apesar da proibição dos usos de sinais, os aprendizes surdos seguiam comunicando-se assim, nos intervalos de aulas, escondidos dos professores, em seus grupos, onde criavam seu próprio sistema de sinais. Ou seja, os surdos eles não tinham a liberdade de se aplicarem os sinais, de estudarem, porque não era aceitável na sociedade esse tipo de comunicação por sinais. Eles viam como algo banal, algo que não tinha solução, não era algo que era aceito. Então, eles tinham que fazer isso escondido. Na década de 60, nos Estados Unidos, os pesquisadores começaram a investigar as linguagens e legitimá-las, ou seja, essas ações entre grupos foram investigadas e começaram a aceitá-las. E quando chegou na década de 70, foi liberado a utilização de sinais, ou seja, o oralismo cede lugar à comunicação total, porque eles visaram e viram que a comunicação por oralismo não era suficiente para os surdos. Eles propõem, então, fazer o uso de todo e qualquer método de comunicação, de sinais naturais e artificiais, palavras, símbolos e mímicas, ou seja, tudo aquilo que era eficaz para a comunicação dos surdos eram aceitos, para permitir que a criança surda adquira uma linguagem, ou seja, a partir das mímicas feitas também era algo que ajudava o surdo a falar, ou seja, isso aqui era aceito, porque era um sinal que era feito que os surdos conseguiam compreender. Até que chegou um tempo que eles começou a fazer sinais concretos, certos, fez o alfabeto em sinais e assim, com o passar do tempo, foi criado a língua de sinais de forma concretizada e correta para todos. Essa metodologia resultou na criação de sistemas de sinais que têm como característica mais importante o fato de que a ordem de produção dos sinais sempre segue a ordem da produção das palavras da língua falada da comunicação ouvinte, produzidas simultaneamente artificiais. Apesar de ser algo produzido, ele é uma língua que traz uma eficácia, porque ela não é uma língua falada, mas é uma língua de sinais que substitui de forma relevante para que os surdos possam se comunicar. Mas em si, a língua de sinais ela não domina, porque é preciso também compreender oralismo também. Como temos aí o bilinguismo, algo que apresenta dois tipos de linguagem de comunicação, onde temos a língua de sinais, libras e também temos oralismo. Partindo agora, falando um pouco da comunicação total, podemos entender que ela depende de inúmeros recursos linguísticos, tais como a língua de sinais, linguagem oral, códigos manuais, entre outros. Todos eles são facilitadores da comunicação com os surdos, privilegiando a comunicação e a interação entre as linguagens orais e sinalizadas, ou seja, a comunicação total, ela tem um privilégio que ela apresenta a linguagem oral e a sinalizada.
Agora, partindo para os pontos positivos, vemos que as crianças surdas, elas começam a participar das conversas com seus professores, familiares, de um modo que jamais havia sido visto desde a adoção do oralismo escrito. Ou seja, antes de adquirir essa comunicação total, os surdos, eles não tinham a comunicação entre si, ele não tinha a forma de comunicação social, porque eles não sabiam compreender as pessoas que falavam. Pontos negativos. Temos aí uma confusão de ensino, exigiu esforço muito grande do aprendiz, as habilidades de escrita dos alunos. Então, eles tinham a dificuldade de se comunicar. E também, apesar de ter a aprendizagem por sinais, eles também tinham que compreender a escrita. Então, continuava isso. Então, isso é um ponto muito negativo.